Nesse vídeo oferecido pela Design Líquido, vamos explicar para vocês como podemos aplicar o núcleo da linguagem Delego em qualquer aplicação que suporte JavaScript. Não apenas Delego, mas qualquer outro dialeto que temos implementado no núcleo da linguagem. Aqui do lado direito nós temos na seção sobre que dizemos a linguagem de programação é 100% em português, baseada em TypeScript, independente de sistema operacional, dispositivo e suporte a múltiplos dialetos. Isso quer dizer que qualquer um dos dialetos que implementamos aqui, eles rodam no navegador de internet, no Node, embarcado no celular, num tablet e assim por diante. Podemos inclusive utilizar o núcleo da linguagem para rodar uma linguagem dentro do Visual Studio Code, como é hoje a nossa extensão da Design Líquido. Para entender melhor o que estamos fazendo aqui, o que recomendamos é que assistam os 3 primeiros vídeos dessa série de vídeos em que explicamos como implementar uma linguagem de programação em português, sendo o primeiro vídeo sobre o lexador, o segundo vídeo sobre o avaliador sintático e o terceiro vídeo sobre o interpretador. Lembrando que nos 3 primeiros vídeos nós implementamos um dialeto de Portugal chamado Portugal IPT, do Instituto Politécnico de Tomar, que tem mais ou menos a mesma idade do Portugal Visual G e compartilha a mesma extensão de arquivo, inclusive. Muito bem, então comecemos. Eu vou trazer aqui o meu Visual Studio Code já com o diretório aberto, que eu gosto de fazer meus testes, eu chamo ele de testes Delego, em que eu experimento uma série de coisas aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser instalar o núcleo da linguagem dentro dessa solução. Tem várias formas de fazer isso. Eu poderia, por exemplo, chamar o console e fazer um yarn add, ou então eu posso simplesmente abrir o package.json e adicionar a dependência que é @designliquido/delego. E a versão eu vou usar latest, até para não deixar esse vídeo datado, né? Porque a gente lança a versão quase todo dia, então possivelmente se eu colocar uma versão aqui que está muito atrás, vai parecer que esse vídeo tem centenas de anos. Muito bem, então eu digito yarn, isso vai carregar os pacotes, vai fazer alguns builds, vai atualizar meu yarn lock e agora nós estamos prontos para começar a testar isso num arquivo muito simples de JavaScript puro, que eu vou chamar de teste.mjs. Por que MJS e não JS? Porque o MJS indica que é um módulo, que a gente vai estar utilizando programação em módulos, que é muito parecida com a do TypeScript, só não tem a sintaxe de tipos. Simplesmente para deixar a coisa extremamente simples aqui. Mas o arquivo de JavaScript ele não é tão diferente do que a gente vai fazer aqui. Então eu começo com const lexador new lexador. E aí ele vai importar para mim o lexador de Design Líquido Delego. Mas tem um detalhe, eu não quero o lexador de Delego. Eu quero o lexador Portugal IPT. Então eu preciso adentrar mais alguns diretórios aqui. No caso é fontes, lexador, dialetos, lexador, Portugal e PT. E agora eu faço o que? Eu troco o nome só para ele validar. Ok. Então agora eu vou passar o mesmo exemplo do primeiro capítulo, que é o Olá Mundo, só para a gente testar como é que o lexador gera os símbolos. Então eu declaro const resultado igual a lexador.mapear. O primeiro argumento é o código, que é, como é um lexador multilinhas, eu preciso passar um vetor aqui de linhas. Então eu começo com o vetor e na primeira linha eu vou escrever início, na segunda linha eu vou escrever o fim, e entre elas eu vou escrever mais uma segunda linha chamada escrever, entre aspas duplas, olá, mundo. E feito isso, eu vou simplesmente imprimir o resultado e vamos ver o que vai acontecer.
salvo o meu arquivo, limpo o meu console e eu digito node teste.mjs. Esse erro aqui quer dizer que eu esqueci de colocar a extensão no final, porque nós temos alguns arquivos cujo prefixo é lexador Portugal IPT, como por exemplo lexador Portugal IPT.d.ts e lexador Portugal IPT.js. Aqui eu tenho que explicar que explicitamente eu vou utilizar o lexador Portugal IPT.js. Limpo, executo de novo e agora posso ver os símbolos, né? Conforme nós explicamos no capítulo 1 dessa série, então nós temos os símbolos devolvidos pelo lexador aqui, né? No caso, um símbolo de início, um símbolo escrever, o argumento de escrever que é um texto e o símbolo de fim. Continuando o teste, agora a gente pode escrever a parte de trazer os dados do avaliador sintático. Então, const avaliador sintático igual a new avaliador sintático Portugal IPT. E novamente nós temos que ir atrás caçar onde está o fonte, né? Avaliador sintático Portugal IPT from abre aspas design líquido da légua barra fontes barra avaliador sintático barra dialetos barra avaliador sintático Portugal IPT. Dessa vez eu não vou esquecer o JS no final. Vou adicionar um parênteses, né? Só para dizer que é o construtor. Não que o JavaScript precise, mas em todo caso, melhor ter do que não ter. E agora, eu declaro const. O resultado eu vou mudar o nome aqui para resultado do lexador, porque nós vamos ter vários resultados, né? Inclusive o resultado do avaliador sintático, que é o próximo, igual a avaliador sintático ponto analisar, e eu passo como primeiro parâmetro o retorno do lexador. O segundo parâmetro hash arquivo, ele é usado quando a gente trabalha com importações. No caso, o Portugal IPT não tem mecanismo de importação, então a gente pode simplesmente passar aqui um número qualquer, não precisa ser nem positivo. Nesse caso, eu vou passar -1, para dizer que a informação não serve para nada. Então agora eu troco o meu console log de resultado para resultado avaliador sintático, salvo, limpo o meu terminal e executo. O que eu vou ter aqui é uma declaração em alto nível. Dessa vez nós estamos falando do vídeo número 2 dessa série, né, em que nós convertemos símbolos do lexador para estruturas de alto nível, estruturas quase executáveis, né, que o interpretador vai utilizar para fazer a nossa execução do código. A assinatura do método, ela é uma coisa quando a gente tem orientação a objetos, né? No caso, o Portugal IPT não tem, então a gente só define como principal, só para dizer que tudo vem do escopo principal. E agora eu começo a escrever a parte da interpretação. Então, const interpretador igual a new interpretador. Eu vou usar o do Portugal IPT. Eu poderia usar o interpretador base, mas eu quero usar o do Portugal IPT porque a gente, no vídeo de número 3, nós implementamos um interpretador especial para o Portugal IPT, completamente separado do nosso interpretador base. Então eu importo e novamente eu vou caçar o fonte dele, né? Design líquido, delégua, fontes, interpretador, dialetos, Portugal IPT, interpretador, Portugal IPT.js no final. Quando a gente está em JavaScript não precisa o .js, só o prefixo do arquivo está de bom tamanho. Eu tenho que passar alguns parâmetros aqui,
como o diretório base. O diretório base normalmente é onde Delégua ou algum dialeto começa a executar. Ele é mais útil no caso do Node.js, né? Quando a gente está, por exemplo, executando no navegador de internet, ele não é assim tão importante. Mas uma forma que eu gosto de usar aqui é usar process.cwd. CWD quer dizer Current Working Directory, ou seja, diretório de trabalho corrente. Os outros dois parâmetros, função de retorno e função de retorno na mesma linha, eu não preciso preencher porque eles são preenchidos por padrão. Nesse caso, a gente preenche com o console log, quando disponível. Ou então, a gente usa uma outra forma, que é o process stdout write. De qualquer forma, eu continuo aqui. Const resultado interpretador igual ao await interpretador.avaliar, será? Eu vou tirar o await e eu vou usar a promise normal, porque pode ser que o await fora de uma função ele não avalie. Então, eu passo resultado avaliador sintático ponto declarações, que é o parâmetro que ele vai me pedir, e ao invés de usar o await, eu vou usar o ponto then com o console log dentro do callback do then. Dessa forma aqui. Então, põe um parâmetro resultado na frente e vou dar um console log desse resultado. Salvo. Limpo o console e vou executar. Expressão aceitar não é uma função. Vamos fazer uma depuraçãozinha rápida para a gente ver o que aconteceu aqui. Então, a depuração eu ponho um ponto de parada, clico no quarto ícone, à esquerda, clico em Run and Debug e clico em Node. É só isso. E aí eu paro ali, eu posso apertar F11 e ver o que aconteceu aqui. Então, eu acho que não é aceitar. Eu acho que é interpretar, que é a função que está no final. Então eu volto no meu teste, troco avaliar por interpretar e vou tirar o ponto de parada. Eu vou usar o console normal mesmo para executar. E tá aí. Olá mundo, sem erros e sem resultado. O resultado é o resultado parcial, conforme as funções vão executando, a gente consegue obter o resultado ali. É usado para várias coisas, inclusive o framework líquido, né? Para deixar mais realista um pouquinho, eu vou colocar o /n, que é o jeito que o Portugal EPT espera, e eu tenho a quebra de linha Olá Mundo, e no final eu tenho os erros e o resultado. Então essa é a forma de utilização numa aplicação Node, por exemplo, ou num script que aceite modularização. É assim que a gente faz. Mas notem que essa forma vai ser usada em todas as outras formas que eu for explicar aqui. É exatamente do mesmo jeito. O lexador, o avaliador sintático e o interpretador. Agora nós vamos falar do projeto Delégua Node, que basicamente é o mesmo projetinho de teste que eu mostrei ali, só que de uma forma um pouco mais evoluída. Então, como é que a gente faz para atualizar? Eu atualizo a versão na parte de dependências do Delégua Node, faço a instalação dos pacotes do Yarn, leva esse tempinho para fazer mesmo, é normal. Terminou de fazer, fecho o terminal para ganhar mais espaço em tela e eu venho nesse arquivo chamado execução.ts, em que nós temos o ponto de entrada quando o Delégua Node executa. E tem várias coisas aqui. Por exemplo, a gente tem executar código como argumento. A gente pode chamar Delégua com a opção "-c" e passar código, que vai funcionar. A gente tem a opção iniciar lair Delégua. Lair Delégua é igual aquele modo do Python ou igual aquele modo do Node
em que a gente abre o console, digita os comandos, ele vai executando conforme ele vai recebendo. No caso do Portugal IPT, não tem como ter isso, porque o Portugal IPT é explícito na questão de início, fim e passo ao algoritmo, ou seja, o ciclo de execução começa e termina no mesmo lugar. Eu vou fazer uma demonstração no PowerShell de como que o módulo LAIR. Nós vamos precisar do Node.js instalado para isso funcionar. Então, para quem já tem familiaridade com o Node.js, eu digito npm i -g delégua. Instalou delégua global, eu posso simplesmente digitar delégua, enter, e estou executando delégua. Aí alguns comandos, né? Eu posso, por exemplo, usar como uma calculadora, 2 vezes 4, 8, ou eu posso escrever Olá Mundo, né? Eu escrevo dessa forma aqui. Então esse é o modo LAIR. A gente pressiona Ctrl C e ele sai. A maioria dos dialetos de Portugal não tem isso. Então, Portugal IPT naturalmente não vai ter o modo LAIR. Mas ele pode ter o executar código como argumento, por exemplo. Nada impede. Eu vou fazer uma demonstração bem rapidinha aqui de como que a gente executa código como argumento. Então eu trago o PowerShell de novo. E eu vou digitar delégua -c. E eu vou passar aqui uma instrução bem simples. Escreva teste de código como argumento. E aí ele aparece lá. Uma forma de usar delega como script, né? Se vocês gostam de script, usar como pipe, enfim, tem como fazer. Ok. Então agora que a gente viu o ponto de entrada da execução, a gente vai ao que interessa, que é na parte de carregar arquivo. Traduzir arquivo a gente usa para traduzir de uma linguagem para outra, né? Não é nosso caso aqui. A gente vai usar carregar arquivo, que faz o quê? A gente usa a estrutura de importação, define uma interface de leitura, prepara para depuração, se for o caso, né? Mas o que interessa para a gente está lá no construtor, que fica no começo do arquivo. Então vamos lá. Começo do arquivo, acho o meu construtor e tem esse switch aqui que tem os dialetos, né? Por exemplo, Bill, Égua, Égua P, Portugal Studio, Mapler, Visual G e o default é delégua mesmo. Eu vou usar o do Mapler, até porque está meio fora de ordem aqui. O Mapler devia vir antes do Portugal Studio, então eu já vou colocar ele aqui. Arrumar a indentação. E eu vou colar de novo. E vou usar ele como esqueleto para o dialeto novo. Portugal IPT no case. Troco o lexador Mapler por lexador Portugal Studio. Como é uma biblioteca e está tudo linkado já, ele traz tudo certinho, ele me sugere as importações certinhas e tal. Mesma coisa para o avaliador sintático, né? Troco para avaliador sintático Portugal IPT, adiciono a referência. O importador eu posso usar o mesmo, então eu vou só manter o que está aqui. E para o caso de depuração ou não, eu vou usar, enfim, o mesmo interpretador, até porque eu não implementei suporte à depuração, deve ser um assunto para um vídeo futuro, em que a gente, de repente, pode implementar depuração para o Portugal IPT, por que não, né? Então aqui eu simplesmente troco o interpretador Mapler por interpretador Portugal IPT, adiciono ele. Aqui ele está reclamando de função de retorno na mesma linha, porque o Portugal IPT não tem função de retorno e função de retorno na mesma linha. Só tem função de retorno na mesma linha. Então eu vou usar só aquela. Tiro o importador, porque não tem importação de arquivo no interpretador Portugal IPT.
e copio a mesma lógica para a parte de baixo. Ah, mas eu poderia simplesmente tirar a flag de depurador. Eu poderia, mas eu tô com preguiça agora. Então fica assim mesmo, só conferindo se a gente preencheu o que precisa. Eu acho que sim. Só por garantia eu vou repetir a função de retorno, mesma linha, né? Pro caso dele tentar chamar. Não vai acontecer, mas tudo bem. E agora, para o meu teste, eu preciso criar um exemplo. Então, eu abro diretório exemplos. Abro dialetos. Crio um diretório chamado Portugal-IPT. E eu vou adicionar um arquivo Olá Mundo, por enquanto sem extensão. Mas a extensão eu já vou adicionar. Vou até fazer um testezinho aqui, trazendo o editor Portugal IPT. Eu vou escrever o mesmo algoritmo, eu vou salvar o arquivo e vou ver que extensão que ele vai me sugerir. Escrever. Olá, mundo. Fim. Clique em salvar. Ele vai sugerir algo, que é a mesma extensão do Visual G. O que pode ser um problema, por exemplo, na extensão do Visual Studio Code, em que a gente desempata qual lexador, avaliador sintático e interpretador vai usar. Aqui eu vou usar a IPT só para ter uma distinção. Eu vou digitar o mesmo algoritmo. Escrever. Olá, mundo. Salvo. Aqui na execução só vou conferir se não tem alguma consequência de eu repetir extensão, mas aparentemente se eu usar a opção "-d" ou "-" dialeto, não vai dar problema, então eu posso simplesmente renomear meu Olá Mundo para Olá Mundo algo mesmo. E, bom, quando eu precisar ver isso na extensão no Visual Studio Code, aí é outra história, né? Mas por enquanto, eu acho que isso já é suficiente para a gente testar. Ok, eu venho no quarto ícone e eu clico na engrenagem e eu vou adicionar uma configuração para rodar o meu arquivo. Então, vamos achar uma bacana aqui. Eu acho que dá para ser antes de Portugal Studio, talvez. Vou achar Portugal Studio aqui. Delego, passou Portugal Studio. Só tem um teste. Não, tem dois. Tem número digitado e Olá Mundo. Então eu copio o número digitado. Colei. Troco para Portugal IPT. Olá Mundo. Execução TS é o meu ponto de entrada, é o que eu vou usar, né? Que a gente está modificando. Menos dialeto, Portugal IPT. Aí tanto faz a extensão, eu só tenho que me certificar que o arquivo vem do diretório correto. Portugal IPT, e eu troco o nome do arquivo para olamundo.org. E agora eu seleciono o meu teste e executo. Olá, mundo. É isso para Delego Node. Então agora, se eu publicar o pacote Delego Node, eu tenho o dialeto Portugal IPT, que eu consigo rodar por linha de comando, né? Eu só tenho que indicar que dialeto é. E a opção "-c" funciona também, se eu não me engano. Vamos agora falar da extensão da Design Líquido para o Visual Studio Code. No início, quando a gente começou a escrever essa extensão, a maneira com que a gente rodava Delego era para o servidor remoto. Não deu muito certo. A gente resolveu importar o núcleo da linguagem, ou melhor, Delego a Node, dentro da extensão. Se você digitar Portugal nas extensões, você vai ver a nossa extensão aqui na Design Líquido, né, com 1.400 downloads na época desse vídeo. Nós rodamos Égua, Égua P, Portugal Mapler, Portugal Studio, Portugal Visual G, além de, claro, Delégua, né? E nós temos suporte à sintaxe colorida das outras linguagens da Design Líquido.
A extensão, ponto de entrada dela é esse extensão.ts aqui, e a gente consegue ver uma série de comandos já registrados para fazer uma série de coisas. Por exemplo, traduzir arquivo, provedor de completude, né? Quando você aperta Ctrl espaço, aparece as opções da linguagem, ou quando você passa o mouse em cima de algum identificador, ele tenta mostrar o que tem no identificador. Se você está em modo de execução, ele mostra o valor que tem dentro daquele identificador, enfim. Uma série de coisas legais que dá para fazer aqui. E o que a gente faz? A gente importa, né, a biblioteca Delego Node, que tem todos os dialetos, e é dessa forma com que a gente consegue fazer, por exemplo, a depuração. Mas a depuração é assunto para outro vídeo, é muito mais complexo do que o que a gente já viu até agora. Mas possivelmente eu vou falar dela porque a fase da interpretação é importante saber. O ponto de entrada da extensão para uma depuração é essa fábrica adaptador depuração embutido aqui, que é o que o Visual Studio Code nos pede para implementar, né? Então, o que eu vou fazer agora vai ser atualizar a versão do Delego Node. Aqui no caso, a gente atualiza quando tem versão nova, né? Então, aqui a gente está usando a 20.5, mas quando tiver versão nova, a gente pode vir aqui e atualizar para usar uma versão mais recente. Sai a versão quase todo dia, então é garantido que tem que atualizar sempre. Se eu entrar na fábrica de adaptador depuração embutido, como eu estava falando, a gente tem que devolver esse objeto aqui com uma seção de depuração local dentro. O que é uma seção de depuração local? É a interface que o Visual Studio Code faz a nível de evento com a linguagem. Repare que nós temos aqui implementado uma seção de depuração base, nós temos uma seção de depuração local, que foi por onde eu entrei, e tem também uma seção de depuração remota que está meio aposentada, enfim, a gente não usa mais isso porque é muito difícil de estabilizar. Então, a seção de depuração base ela tem tudo que a gente precisa a nível de evento. Então a gente pode ver aqui que tem um initialize request, que é a gente configurar o suporte da linguagem, né? Dizer o que a linguagem faz, o que ela não faz. A gente tem launch request, que é a execução do código propriamente dita. A gente tem breakpoint locations request, que é quando a gente coloca os breakpoints, os pontos de parada, ele configura, né? Manda para a linguagem, inclusive. Tem esse configuration done aqui, que é uma coisa que quase todas as extensões têm, que é simplesmente mandar um evento para a extensão dizendo que toda a configuração foi feita e nós estamos prontos para executar. Daí nós temos o continue request, que nada mais é quando o código para e você quer continuar, o código continua, então é o evento que faz isso. E a gente tem esse evaluate request aqui, que é quando você passa o mouse em cima de uma variável, do identificador, enfim, ou quando você usa aquela opção watch, né, aquele painel de inspeção que a gente tem quando nós estamos depurando código, né? Esse evaluate request ele pega essa requisição, o que a gente está pedindo, vai na linguagem, pergunta e traz de volta. Next request é quando você aperta próximo, o F10. Pause request é quando o código está executando, você quer pausar a execução, então você clica nele. Scopes request é uma hierarquização dos escopos, né? Você tem escopo global, você tem escopo local. Algumas linguagens elas vão fundo na dor nesse sentido, né? Aqui a gente só usa escopo global mesmo. Então, para fins de simplificação, eu só deixei o código comentado ali. Mas o que ele faz é hierarquizar as variáveis. E isso é extremamente necessário, se não tiver escopo configurado, ele não mostra as variáveis que a gente quer ver. Set breakpoints request para definir um ponto de parada. Stack trace request para trazer em que ponto da execução nós estamos, né, mostrando a pilha de escopos de execução. Se você não sabe ainda o que é uma pilha de escopos de execução, vídeo 3, volte lá e veja tudo de novo. Step in é quando você entra num bloco. Step out é quando você sai de um bloco. Threads request, JavaScript só tem uma thread, então a gente tem que implementar isso aqui. É obrigatório, senão eu nem implementarei isso aqui. O Visual Studio Code requer a gente registrar pelo menos uma thread,
para poder exibir as variáveis que a gente tem na thread. E daí embaixo, né, variables request, que a gente vai no tempo de execução, pega as variáveis e mostra ela dentro da interface. Agora que eu falei o que é uma sessão de depuração local, base, enfim, agora eu posso falar o que é o tempo de execução. O tempo de execução é uma outra classe que literalmente interage com a linguagem e preenche esses eventos que a gente está vendo aqui. E aí tem criar referência source, que é para mostrar se o arquivo está no sistema de arquivos, se o arquivo está web, enfim, é uma maneira de a gente explicar no editor onde que está cada arquivo, né? Então a gente precisa implementar esse aqui também. Bom, então vamos falar agora do tempo de execução. Nesse caso aqui, o tempo de execução local, que é o event emitter, ou seja, ele emite eventos e a sessão de depuração usa esses eventos para se comunicar com o Visual Studio Code. E aqui no selecionar dialeto por extensão, que é executado quando a gente inicia a etapa de depuração, inicia a etapa de execução, a gente registra, de novo, lexador, avaliador sintático e interpretador. Tem um importador também aqui, porque a gente precisa abrir o arquivo necessariamente, né? Ler ele e devolver as partes deles, mas a gente também faz o registro do interpretador. Importante notar aqui que a gente usa escrever em saída e escrever em saída a mesma linha. Esses métodos são métodos dentro do Visual Studio Code, que a gente passa dentro da interface, e aí o Visual Studio Code decide onde que vai escrever, enfim. A mesma coisa para a interface de entrada. Quando a gente registra o leia, a gente tem que necessariamente amarrar o leia com a interface do Visual Studio Code para mostrar a dialog certa. Enfim, o leia ele é bem diferente de interface para interface. Se você está na web, você vai fazer o leia usando um prompt. Se você está no Node, você vai usar possivelmente aquele pacote readline, né? E se você está no Visual Studio Code, você vai usar as interfaces de entrada que a gente tem no Visual Studio Code. Eu não vou entrar no mérito desse vídeo, porque, finalizando, eu quero mostrar como é que a gente faz para implementar o núcleo da sua linguagem num navegador de internet. Então, a mesma coisa, né? A gente atualiza a dependência, delego aqui. E aqui nesse arquivo de delego web, que é a nossa forma de implementar para a web, a gente tem esse arquivo index.ts que tem a nossa própria configuração de delega web. A gente configura o lexador, o avaliador sintático, o interpretador, enfim. Mas tem a questão das interfaces de entrada. E tem as bibliotecas ali, que a gente tem que importá-las manualmente e registrar uma a uma dessa forma aqui. Ok? E ali a gente tem a interface entrada-saída, que tem question. Aqui eu tenho a mesma coisa do primeiro exemplo, né? Lexador, avaliador sintático, interpretador. Aqui no caso eu uso o interpretador base, delega usa o interpretador base. Configuro as funções de retorno, que nesse caso vão ser console log, né? Mas eu poderia, por exemplo, configurar uma div no meu site. Eu poderia configurar qualquer outra coisa, sei lá. E a etapa da execução, ela é a parte, né? Então, eu obtenho o retorno do importador. Baseado no retorno do importador, eu vejo se tem erro ou não. Faço a aferição de erros, né? Faço eles aparecerem, de repente, em algum lugar. Indo um pouco mais abaixo, aqui eu vejo a minha execução. Await this interpretador.interpretar, que basicamente faz o que a gente estava fazendo, seja no Node, seja delego a Node, seja no Visual Studio Code, enfim. E é isso. Antes de finalizar, eu só quero voltar na forma com que a gente configura o prompt, que eu acho que é interessante mostrar, porque isso às vezes é ponto de pergunta, né? No caso, como é que a gente faz o leia num navegador de internet, né? Tem uma função no navegador de internet chamada window.prompt, que a gente pode chamar. O que a gente faz aqui, basicamente, é configurar aquela interface de entrada e saída para mostrar esse prompt. E aí o usuário pode digitar, enfim, o que ele quiser ali.
e vai aparecer. Repare que aqui a gente tem uma mensagem, que é uma string, né? Com um callback, que é o callback de resposta. Ou seja, chamou o window prompt, a janela espera até o usuário digitar. Digitou a concha de resposta, está ativa, a gente manda o callback de resposta, que é o quê? É basicamente o resolve da promise que vai permitir o código continuar executando. E é isso. Bom, é isso que eu tenho para esse vídeo, então. Se inscreva no canal, dá um joinha, ative as notificações para receber os nossos vídeos. Entre no nosso GitHub, põe uma estrelinha lá para gente, para ajudar a gente, nossa comunidade. Né? Entre em contato com a gente se você gostou, enfim. Tente se envolver, né? E nós teremos mais vídeos sobre os assuntos. Nós vamos ter um vídeo ainda de análise semântica e nós vamos ter vídeos falando de tópicos de depuração. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.